Deixa eu ler alguns versículos para você entender o que eu quero lhe dizer. Eu não vou ler o texto, porque o texto já foi lido hoje. Gênesis capítulo 37, do verso 5 a 11. Você já está aí ou está aí para você ler. Eu quero ler com você primeiro Eclesiastes, capítulo 5, versos 5 e 7. E depois eu volto para o texto original e vamos trabalhar algumas coisas interessantes que Deus colocou no nosso coração. Rapidinho, eu vou ler para você só esses dois versículos. E diz assim: é melhor não fazer voto do que fazer... Não, desculpe, é o 5 e o 5 e 7. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenham um temor de Deus. Está escrito aí, tem outras traduções que falam diferente. A minha é NVI, qual é de vocês? Isso. Amém? Por que eu estou lendo esse versículo para você? Vou repetir ele para a gente entender melhor. Em meio a tantos sonhos absurdos e conversas inúteis, tenha o temor de Deus. Quando eu olho esse versículo, a gente precisa entender o seguinte: conversas inúteis faz com que tenhamos sonhos absurdos. Conversa sem propósito não nos leva a viver os sonhos de Deus, mas os nossos sonhos. E quantos de nós, e quantos você conhece, que não é o teu caso porque você está aqui, mas quantos você conhece que hoje não estão no reino, não estão na casa do Senhor, estão desviados, porque sonharam uma coisa e não realizou no tempo que eles queriam e ouviu conversas inúteis e parou no meio do caminho. Você conhece gente assim? Só que isso pode ser alimentado. E hoje, eu vou ler um texto aqui que você não vai entender muito, mas está no livro de Jeremias, no capítulo 23, do verso 25 ao 30. Eu vou ter que abrir aqui rapidinho para a gente ler. Sabe por quê? Porque a gente vive uma geração, e o que eu vou falar com muita clareza, com muito carinho, com muita propriedade, e não tenho nada contra a quem é, porque eu sou também. A gente hoje vive num tempo de autoajuda. Quem conhece autoajuda? Sim ou não? O que mais tem hoje é autoajuda, sim ou não? Livro de autoajuda, coach de autoajuda, coach emocional. E eu sou coach, tá? Eu sou formado em coach. Então eu estou falando daquilo que eu sou. Mas o coach não é melhor do que a palavra de Deus. Então a gente vive, eu quero ler um texto para você. E muitas pessoas, pastor Henrique, têm profetizado. Por que é um profeta? No sentido mais literal da palavra. É aquele que aponta o futuro, concorda comigo? Não é aquele que aponta o destino. Um profeta chegava e falava: eis que o Senhor diz, eis que o Senhor está falando, eis que o Senhor mandou dizer. Não é assim que a gente escuta? O profeta não é aquele que dá um destino, que aponta para o futuro. Aqui vocês, principalmente, que caminham nos 5 ministérios, né, mas com mais intensidade, entende isso melhor. Um profeta não é aquele que pode ser o dom profético, é aquele que profetiza de pessoas, e aquele que tem o ministério da profecia, o ministério profético, que dá destino a uma nação. Ponto. Então, olhe para mim. Guardando as devidas proporções, a gente precisa ter cuidado, que muitos de nós estamos deixando de olhar a Bíblia para escutar profetas que não têm vida com Deus para dar destino à nossa história. E eles têm roubado os nossos sonhos, falando que todo mundo pode ser rico. Mentira! Quem dera que todo mundo pudesse ser rico. Se todo mundo fosse rico, quem fazia o trabalho das pessoas mais simples? Não existe isso na história da humanidade. A gente pode falar de outra coisa, de prosperidade, de outra relação. Eu quero dizer para nós, para você hoje, antes de entrar em sonhos, cuidado com aqueles que alimentam sonhos falsos. Sonhos mentirosos. Jeremias, capítulo 23, verso 25. Ouve o que dizem os profetas, que profetizam mentiras em meu nome, dizendo: tive um sonho. Até quando os profetas continuarão a profetizar mentira e as ilusões das suas próprias mentes? Eles imaginam que os sonhos que contam uns aos outros farão o povo esquecer o meu nome, assim como seus antepassados esqueceram o meu nome por causa de Baal. O profeta que tem um sonho, conte o sonho. E o que tem a minha palavra, fale a minha palavra com fidelidade. Pois quem tem a palha, o que tem a palha, a ver com o trigo? Pergunta o Senhor.
Não é a minha palavra como fogo? Pergunta o Senhor. E como martelo que esmiuça a rocha? Portanto, declara o Senhor, estou contra os profetas que roubam uns dos outros as minhas palavras. Sim, declara o Senhor, estou contra os profetas que com suas próprias línguas declaram oráculos, ou seja, profecias. Sim, estou contra os que profetizam sonhos falsos, declara o Senhor. Eles relatam com as suas mentiras, irresponsáveis, desviam o meu povo. Eu não os enviei, nem os autorizei. Eles não trazem benefício a este povo, declara o Senhor. Foi do verso 25 ao verso 33. O que é que o Senhor está falando? Que existia. Jeremias lutava contra um grupo de profetas que tinha sonhos e realizava sonhos, dizendo que o povo não ia passar por aquilo. E Jeremias chegava, o povo se conserta, bota a vida no altar, Nabucodonosor está chegando aí, a coisa vai ficar séria, a gente está fora. E eles vinham, contavam sonhos e desvirtuavam o povo. Contavam sonhos e desvirtuavam o povo. Cuidado, porque eu estou usando isso, porque, queridos, parece até que eu estou vendo hoje, quando a gente liga a internet, quando a gente liga a televisão, quantos profetas tirando você da casa do Senhor, tirando você do propósito, massageando o teu ego, massageando, e você fica animado, porque a palavra do Senhor é como martelo que esmiuça a penha, mas a palavra desses falsos profetas, ele massageia o teu ego. E faz você ter esperança onde Deus já falou, não há esperança. Então, antes de eu entrar naquilo que Deus quer falar hoje sobre sonhos, como realizar, a gente precisa entender que sonhos são alimentados pelo poder da palavra de Deus. É o reino de Deus que está em jogo na sua vida. O que adianta você realizar projetos pessoais achando que é sonho, quando o reino de Deus na sua vida não se estabelece? Quando o reino de Deus não se... Hoje vivemos essa geração, 1/4 do século XXI, sonhando. Tudo bem, o mundo tem mudado, o mundo tem evoluído. Eu acho que essa juventude que esteve aqui no encontro tem que sonhar com uma faculdade, tem que sonhar com o melhor da vida, sim. Mas sonhe para que a glória de Deus venha através de tudo que você fizer. Porque se foi Deus que plantou no teu coração, ninguém pode tirar de você. Se foi Deus que semeou na tua vida, ninguém pode tirar de você. E quando Jesus veio, ele colocou no seu coração sonhos. Sonhos. É sempre sonho no reino. Olha para mim, repita comigo, sonho do reino. Porque, vou fazer uma pergunta. Quando José sonhou, ele sonhou um sonho pessoal ou um sonho para o reino? Para o propósito maior de Deus. Qual foi o sonho? O sonho foi, não, ele ia ser maior que seus irmãos, maior que seu pai, porque ele queria ser o grandão. Ele era um menino, gente, igual esses aqui, ó. No máximo 17 anos de idade. Novinho. O queridinho do papai. O menininho da túnica bonita. O X12 dos irmãos. Os irmãos aprontavam, eles só ia lá, tem o X9, lá era X12, porque eu sou 12. Amém? E ele contava para os irmãos, contava para o pai as lembranças dos irmãos. E Deus deu um sonho para esse menino e a gente nunca leu. E os irmãos zombaram. Só que quando ele olha aquela realidade, quando ele vê aquilo tudo, quando ele vê a realidade de vida dele, ele fala, no ritmo dele, ele fica assim, como é que isso pode acontecer? Sabe por quê? Porque todo sonho de Deus está acima da sua realidade atual. Vou repetir isso. Todo sonho de Deus está acima da sua capacidade atual de realização. Vou repetir isso. Todo sonho de Deus está acima da sua capacidade atual de realização. Se Deus liberar para você, falar, como? Eu? Nascido aqui no Viegas, aqui dentro, como é que pode dar para mim? Dá, porque foi Deus que disse. Primeira coisa, quando Deus te deu um sonho, acredite, porque quem disse foi Ele.
Nunca duvide daquilo que Deus está fazendo, está falando, está realizando. Quando você olha para o lado e as circunstâncias não estão, a sua capacidade, o seu intelecto, a casa que você nasceu, os pais que você tem, não importa, foi Deus que falou e no tempo dele vai acontecer. Sabe qual é o nosso problema? É a geração fast food. O que é a geração fast food? A gente é a geração fast food. Eu ainda peguei. Eu estava escutando um outro dia um pastor falar, eu achei tão interessante, eu não tinha me atentado para isso, Henrique. Eu e Henrique somos a geração da transição. Quer ver? Essas meninas aqui só devem ter visto em museu. Essas pequenininhas. Qual a sua idade aqui? Essa aqui tem cara novinha. 12 anos. 12 anos. Você já viu um disco daquele grandão assim tocar? Não sabe nem o que eu estou falando, sabe? Tá. Mas eu vi. Eu sou da vitrola. Quem lembra da vitrola de que parecia um móvel na sala, que tinha que passar óleo de peroba? Mas eu também sou da geração do pendrive, do CD. Eles não viram CD. Tem uma geração aqui que dirige carro que não sabe nem o que é carro de carburador. Não viu? Eu sou do tempo do carro do carburador. Tu é desse tempo? Tu tá velho. Amém? A gente é a geração da transição. A gente está no momento, a gente viveu uma época que esses meninos não vão viver. Claro que quando chegar lá na frente, se Jesus não voltar, a tecnologia será outra. Ponto, amém, tudo bem. Mas eles já estão, porque nos últimos 10 anos, o mundo evoluiu como se tivesse evoluído nos últimos 100. Presta atenção, os últimos 10 anos de evolução, há 12 a 15 anos atrás, pergunta quanto tempo tem o WhatsApp. Quem lembra quando o WhatsApp começou? Tem mais ou menos uns 12 anos, quando essa menina nasceu. Mais ou menos 12, 13 anos. Se tiver 15, não passa disso. Há 15 anos atrás não existia o WhatsApp. E a gente tem o WhatsApp. Eu sou do telefone do... Pi, pi, pi. Tem gente aqui que é pior do telefonista, que trocava o cabeça. Mas eu também vivo no WhatsApp. Eu sou agora a geração que fala lá no Japão, aqui. Se eu ligar para um cara no Japão, vai aparecer a cara dele. Eu só vi isso em filme de ficção científica. Então a gente é a geração da transição. E cabe a mim, a geração da transição, ensinar essa geração a sonhar com as coisas de Deus. Porque essa geração, porque está sonhando com as coisas dessa terra, está sonhando com um celular novo, está sonhando com... Tudo isso é legítimo, mas antes de tudo isso, sonhe o que Deus colocou no seu coração. Vai além da sua capacidade, vai além da sua geografia, vai além do seu momento, vai além daquilo que você está vendo. Então repita comigo, todo sonho de Deus está acima de sua capacidade atual de realização. Como é que ele ia realizar um sonho? Como é que o pai dele, um menino de 13 anos, o pai dele ia se dobrar na frente dele, a mãe dele se dobrar, os irmãos, ele era o caçula, não tinha nem direito a ser contado, porque caçula não tinha direito a nada, só quem tinha direito era primogênito. Todo mundo vinha na frente dele. Então, quando ele olha para aquele quadro, ele só conta o sonho. Deus falou, Deus me mostrou esse sonho. E outra coisa, quando o sonho é de Deus, olha para mim, esse aqui é legal. Todo sonho de Deus terá oposição dos que não creem ou não compreendem o que Deus está falando. Tu tem um sonho. E você, a primeira coisa que eu vou te dizer, por favor, eu acho que José erra um pouquinho aqui. Mas tudo bem, José não. José é isso. Ele erra um pouquinho. Qual o erro dele? Contar o sonho. Contar o sonho. Porque toda vez que eu conto um sonho para aquele que não tem o mesmo nível que eu posso estar gerando a inveja dessa pessoa. A oposição dessa pessoa. Eu me lembro que eu tinha me convertido, era novo convertido a ele, quando eu falo convertido, tinha uns 2 ou 3 anos de crente. Acho que nem tudo isso. Estava naquele primeiro amor. Eu me converto, casamos logo.
Mas eu me lembro que as minhas filhas já tinham nascido. Então já tinha um pouquinho mais de 4, 5 anos de crente. E uma conversa. Hoje as minhas filhas gêmeas têm 29 anos, agora fevereiro faz 30. Não estou falando que elas tinham 5 anos de idade, estou falando de 25 anos atrás. E a gente estava com uma conversa com a tia da Adriana, algumas pessoas parentes dela, e eu acho que já contei isso aqui, mas vou falar. Eu falei assim, meus filhos, todos os meus filhos, quando crescerem, farão faculdade e eu vou pagar a faculdade deles toda. Uma tia da minha esposa virou, eu nunca vi filho de favelado fazer faculdade. Foi a fala dela. Eu olhei, falei, mas você daqui, eu não posso dizer agora, mas daqui a uns anos eu vou te mostrar que meus filhos vão fazer faculdade. Pergunta para mim se eles fizeram faculdade. Pergunta. Todos eles. Você pode aplaudir o Senhor por causa disso? Se fosse naquele dia, eu já não tinha nem condições de realizar o sonho. Imagina, eu tenho 4 filhos. Imagina pagar a faculdade de 4. E 2 são gêmeas, paga no mesmo instante. Né? Conclusão. Claro, só tem o menorzinho que ainda não conseguia, que ele vai para a faculdade ano que vem. Mas graças a Deus, Deus está me poupando. O clube vai pagar a faculdade dele em nome de Jesus, né, amor? Aleluia. Conclusão. Mas naquele momento era acima da minha capacidade. Mas eu arrumei um opositor. Alguém que não acredita, alguém que não sonha. Então toda vez que Deus colocar um sonho no teu coração, um sonho dele, saiba que você terá sempre a oposição de alguém. Alguém que não concorda, alguém que não aceita, alguém que não vive o que você vive. Ou você conta para alguém que pode te ajudar, ou você não conta para ninguém. Eu tenho muita coisa para falar e eu botei até um cronômetro aqui, porque eu não quero passar. Outra coisa, para o teu sonho se realizar, as adversidades virão. Repito, as adversidades virão. Porque elas são a plataforma para levar você para o próximo nível. Tu imagina aquele menino de 17 anos, vamos botar que ele tenha 17 ainda, a história não disse que tinha, alguns dizem 17, outros dizem que ele só tinha passado bar mitzvah, enfim, mas vamos botar porque já estava com 30 e poucos anos lá, quando assumiu lá o governo do Egito. Tu imagina aquele menino, 17 anos de idade, se tornando o líder da casa. Como é que ele ia ficar? Fala sério, como é que você ficaria? Às vezes as provas, as lutas, todo o processo que José passou, ser vendido pelos irmãos, ser perseguido pela mulher de Potifar, e parar na cadeia, até chegar a ser o governador do Egito, e até o próprio faraó se curvar a ele para perguntar para ele o que tem que fazer. Todo esse processo foi um processo para preparar ele para o grande sonho. Olhe para a pessoa e fala assim, aprenda a viver os processos, se quer os sonhos de Deus realizados. Não, catuque ela, aprenda a viver os processos, se querem o sonho de Deus realizado. A gente para no meio do processo, a gente desiste no meio do processo. Ele podia estar lá reclamando, como já disse o pastor, os meus irmãos me venderam, os meus irmãos fizeram isso, ninguém me ama na casa do meu pai. Eu podia começar a ficar frustrado, decepcionado, amargurado. Aí quando chegasse lá na casa de Potifar, eu ia falar, quando deu aquele livramento que ele foi vendido, ele falou, caramba, que maravilha, pelo menos eu saí do buraco e vim parar na casa de Potifar. E quando aquela mulher bonita de Potifar quis ter uma relação sexual com ele, o que ele podia fazer? Meu irmão, que se dane, eu vou embora, eu vou fazer o que tem que ser feito. Sabe, aquele sonho não vai realizar não, olha onde eu estou. Como é que é possível realizar um sonho nessa situação? Eu virei escravo, eu era liberto, eu vivia na casa do meu pai, comia o de bom e do melhor, agora eu estou escravizado, então eu vou chutar o pau da barraca. Não, querido, porque quando o sonho é do coração de Deus, aprenda a viver os processos e, se necessário, faça como José, sai correndo. Sai correndo. Sabe qual é o nosso problema, pastor Henrique? É que a gente às vezes não quer abrir mão de nós mesmos. A gente não abre mão, a gente se enclausura ali, isso aqui é meu, eu já estou melhor, porque estava no buraco, vendido, pelo menos agora a esperança de voltar para casa era quase nula. Deixa eu ficar por aqui. Mas ele manteve a sua integridade.
Sabe por quê, amados? Porque os processos são as plataformas para nos levar para outro nível. Sabe o que acontece? Deus não vai realizar sonho na vida de inexperientes, inocentes e ingênuos. Repita comigo. Inexperientes, inocentes e ingênuos. Querido, não é o quantos anos você tem. Você pode ter 62 anos, como eu vou fazer agora daqui a mais uns meses. E ser um menino, ainda sonhando que vai acertar na loteria. E vai ficar rico porque Deus revelou para você os 6 números da loto. Ingênuo. Ou sonhando que vai conhecer a milhar do jogo do bicho, vai jogar tudo e vai, sei lá, joga no bicho, nem sei. Por que eu estou falando isso? Porque meu pai morreu aos 73 anos. Um menino, sonhando que ia ficar rico ganhando no bicho. Nunca conseguiu realizar um sonho. Sabe por quê? Porque sonho de Deus não pode ser dado a meninos. Paulo falou, quando eu era menino, fazia as coisas de menino. Logo me tornei adulto, deixei as coisas próprias de menino. E o que me amadurece, o que tira, a gente precisa aprender a deixar de ser inocente. Deixa eu te contar um negócio. Eu sou pastor, apóstolo. Pastor, pastorear. Sabia que eu era muito inocente? E a Bíblia diz para mim o quê? Que eu seja simples como a pomba e prudente como a serpente. Eu era tão inocente, já crente, professor, pregador. Tudo bem. A gente pode ser inocente para não ter malícia em relação às pessoas. Ou tratar as pessoas maliciosamente, isso é horrível. Mas eu preciso deixar de ser inocente. Sabe por quê? Porque uma pessoa inocente acha que as coisas vão ser realizadas pela vida de outras. Inocência, imaturidade, ingenuidade é achar que teu sonho está atrelado à vida de alguém. Você não entendeu isso, entendeu? Você entendeu o que é que eu repito? Sabe qual é o problema de realizar o sonho de Deus? Porque você é um menino, um ingênuo, um inocente, atrela a realização dos sonhos a terceiros. O maduro, o prudente, o mais sagaz, entende que a realização dos seus sonhos tem 2 mãos neles. Quais são? A de Deus e a sua própria. Não seja inocente, ingênuo e imaturo, responsabilizando as pessoas pelos seus sonhos. Quer que os sonhos de Deus se realizem? Assuma a responsabilidade. Assuma os seus projetos. Pague o preço de viver o teu sonho. Sofra o que tiver que sofrer, mas sofra na maturidade, porque a cada dia que passa, Deus vai amadurecendo a sua vida. Vivemos numa igreja, por isso que eu citei o projeto de Jeremias. Pegamos uma igreja de meninos, levado por qualquer vento de doutrina. E Paulo vai escrever isso falando a Timóteo. Cuidado, Timóteo, naqueles dias virão falsos profetas, homens que dirão... E olha o que Deus está falando. Quando Paulo está escrevendo isso a Timóteo, não está falando de falsos profetas porque era doutores, ensinadores, dando direção. Paulo já estava lutando contra doutrinas erradas que estavam sendo inseridas na igreja. Vivemos um século 21 cheio de doutrinas. Eu não estou falando da Anatote, não. Estou falando da igreja do Senhor Jesus Cristo. Perdemos o foco de sonhar o sonho de Deus porque queremos sonhar os sonhos pessoais. Eu vou fazer quando a minha casa... Para, irmão. Faça o que Deus manda, porque todo o resto vai chegar na sua vida. Eu vou terminar por aqui. Quando o sonho se realiza, você prospera e ainda abençoa a muitos. Quando o sonho se completou, quando ele sai da masmorra, debaixo dos pés, porque se você não sabe, a cadeia no Egito ficava debaixo dos pés do faraó. No fundo, lá embaixo. O trono era construído em cima, o palácio em cima e a cadeia embaixo, para mostrar a autoridade dele, que todos os presos estavam debaixo dos pés dele, porque ele era tido como um Deus.
E ele tem um sonho. Olhe para mim que eu vou soltar essa para tu. Vou falar que nem os irmãos pentecostais, o rolo desceu fresquinho. Só pode interpretar sonhos de outros aquele que tem os seus sonhos consolidados no coração. A gente quer interpretar sonhos das outras pessoas, quando nem os nossos estão consolidados no nosso coração. Somos videntes, revelacionistas, sei lá o que a gente é. E eu sou pentecostal, eu gosto do fogo. Quem já me viu pregar sabe que eu gosto disso. Mas sonho é teu sonho. Aí você terá autoridade. Ele sai daquela masmorra, da noite para o dia. Como diz o jovem, do nada. Né? O cara está lá, passa um sonho, a gente não vai contar a história, ele sai dali. E vai para a presença do homem, humanamente falando, mais poderoso do planeta naquela época. E ele conta o sonho, e ele revela o sonho, e ainda fala assim, coloque alguém esperto para gerenciar isso tudo, porque a coisa vai acontecer. O faraó olha para um lado, olha para o outro e fala assim, ó, cambada de incompetente, cambada de... Não falou isso, não está na Bíblia não, sou eu que estou dizendo, tá bom? Olhou, tá vendo? Um monte de incompetente, tive que trazer um prisioneiro. Não tem problema, a partir de hoje, todo mundo comanda, tirou o anel, toma, esse aqui é o meu anel. E até eu vou ter que te pedir conselho se eu quiser fazer alguma coisa. É assim que Deus faz, querido. Quando o sonho se realiza, até aqueles que te zombaram de você vão ter que te pedir conselhos. Calma para você não ficar orgulhoso. Porque senão tu vai cantar aquele que te viu na prova, que te acusou, amanhã não te vê na mesa, aí você vai pisar melhor. Não é nada disso, não. E quando eles vierem até você, o prisioneiro fica milionário da noite para o dia. Não, você não entendeu. O prisioneiro ficou milionário da noite por dia. O faraó disse para ele, na minha casa, só a mim tu obedece, só a mim. Porém, até para mim fazer alguma coisa do meu reino, eu vou te perguntar daqui para outro. Tu vai morar na minha casa, tu vai ter o melhor quarto, a melhor roupa, vai casar com a minha filha, você vai ser um cara, o pobre, prisioneiro, sonho realizado, prosperidade financeira chegando. O problema é que a gente quer primeiro a prosperidade para depois sonhar. Sonho de Deus, prosperidade do céu. Sonho de Deus, prosperidade do céu. Você não entendeu. Se você entendesse, você estava aplaudindo o Senhor, dando glória a Deus. E ele abençoou só ele mesmo? Ele abençoou o Egito inteiro. Caramba, tu imagina que o Egito ficou rico por causa de José? O Egito ficou mais rico por causa da administração inteligente de José. E eu finalizo que quando o sonho se realiza, não é para você ficar egocêntrico e egoísta. Porque quando os irmãos dele voltaram, porque quando o sonho se realiza, você não pensa em vingança. Você só pensa em reconciliação. Acho que você não entendeu. José não pensou em vingança. José se reconciliou com sua família. Quando José era o rei de tudo, que podia matar os seus irmãos, que podia tripudiar sobre eles, José se reconciliou e colocou todos eles debaixo da sua cobertura. Debaixo do seu sonho. E a Bíblia diz que 75 famílias entraram no Egito. 450 anos depois, era uma nação de mais de 3 milhões de pessoas. 75 anos, 400 anos depois, ela se multiplica, porque existia um José. Cadê o José dessa casa? Lembre de uma coisa, sonho é do reino, não é teu, pessoal. Você está entendendo isso? Eu vou fechar por aqui. Não é para você, quando os sonhos se realizar, quando as coisas, você sair pisando em todo mundo. É para você estender as mãos para aquele que te jogar no buraco. É para você acolher o pai que às vezes está chorando. É para você abençoar as nações que estão passando fome. Deus tem um projeto na sua vida. Deus tem um sonho para você. Nada na vida, nada é por acaso.
Nada, você não está nesse culto hoje por acaso, você não veio nesse encontro por acaso. Se for por acaso no reino de Deus, a gente não precisa viver. Tudo que está aqui tem uma conspiração do céu na sua direção. Deus ama você profundamente. Deus te ama tanto que quer fazer sonhos brotar no teu coração. Você que está frustrado, triste, mas deixa eu te dizer, você já pode ficar de pé, como disse o outro, para parecer que está acabando. Pode ficar de pé. Pastor, eu quero ter o sonho de Deus na minha vida. Apóstolo, mas como é que eu faço para ter o sonho de Deus na minha vida? Como é que eu consigo ter esse negócio que o Senhor está falando aí? Eu não quis nem ficar contando aqui de alguns sonhos meus. Atos capítulo 2, leia o verso 17. Dá para colocar aqui os operadores? Eu vou ler com vocês. Atos 2. Vai vir aqui? Consegue colocar aqui eles? Consegue? Vai dar para colocar? Se não, eu pego aqui. Achou? Foi? E nos últimos dias acontecerá, diz Deus. Quem diz? Que o meu espírito derramarei sobre toda a carne. E os vossos filhos e as vossas filhas. Agora que vem a coisa boa. E os vossos jovens terão. E os vossos velhos. E os vossos velhos. E os vossos velhos. Eu quero dizer a você, se o Espírito de Deus estiver sobre você, os sonhos de Deus brotarão no teu coração. Sabe por que o sonho de Deus não brota no teu coração? É porque você ainda não recebeu uma porção do Espírito Santo. Isso acontece no cenáculo, onde eles estão reunidos em oração, e línguas repartidas como de fogo vêm, e eles começam a profetizar, e eles começam a falar em línguas estranhas, e Pedro, indouto, levanta a voz e diz: isso é o que está escrito no profeta Joel, a promessa efusiva do Espírito Santo. Queridos, olhem para mim. Naqueles dias derramará sobre toda a carne. Não é sobre um José, não é sobre um Henrique só, não é sobre um apóstolo, não é só sobre o Emerson, não é só sobre a Suzana, é sobre a igreja dele. Mas o texto diz que eles passaram dias no cenáculo orando. Como é que você quer sonhar? Se você não ora, se você não tem intimidade com o Espírito Santo, se você não busca e fala: Senhor, eu quero sonhar os teus sonhos. Aí você fica na carne, sonhando os sonhos da carne, vivendo os sonhos da carne, querendo as coisas da carne. Mas Deus quer te dar sonho no mundo espiritual. Deus quer abrir os teus olhos para o mundo espiritual. Deus quer que você veja os sonhos e sonhe os sonhos dele, porque ele tem um projeto para sua casa, ele tem um projeto para sua família. Ele te trouxe aqui porque ele quer prosperar a tua casa, ele quer prosperar a sua família, ele quer salvar os teus. Todo sonho de Deus vai alcançar, todo sonho gerado de Deus no seu coração vai alcançar a sua família, porque alcançou a família de José. O sonho não é só para você. A prosperidade, a Bíblia diz que José abençoou sua família e cuidou dela, varão, pelo resto enquanto foi vivo. Ah, queridos, como é que é bom a gente viver na presença de Deus. Coloca a sua mão no teu coração e comece a falar em línguas com o Senhor nesta noite. Tu é cheio do Espírito Santo. Você não precisa de uma música para falar em línguas estranhas. Você não precisa de uma voz bonita como a do Henrique ou das irmãs aqui para você sentir a presença de Deus e torcer o pescocinho. Você só precisa falar: Senhor, eu quero. Eu quero ser renovado.
Eu já não estava mais conseguindo sonhar. Eu já não estava mais conseguindo. Eu estava olhando para as circunstâncias. Eu estava olhando para o momento. Mas hoje Deus está ampliando a tua visão. Hoje Ele está dizendo para você: sai da tua tenda. Vem, comece a contar as estrelas dos céus. Comece a contar a areia do mar. Sabe por quê? Porque quando Deus te tira, Ele revela sonhos impossíveis. Mas sonhos que a Bíblia diz que o impossível para o homem é possibilidade para Deus. Porque para Deus não existe nada impossível. Para Deus não existe nada impossível. Você pode achar: não posso, eu não consigo, mas em Deus faremos proeza. Em Deus sonharemos os sonhos dos céus. O reino de Deus virá sobre a sua casa. E você dirá: eu e a minha casa servimos ao Senhor. Você dirá nessa geografia: a igreja Anatote explodiu para a direita e para a esquerda, porque Deus levantou os sonhadores do reino hoje. A prosperidade do reino virá sobre a sua casa. Porque é assim que Deus faz. É assim que Deus realiza. Deus não faz sonho para você ser miserável. Vai ter luta, vai ter perseguição, vai ter momentos que as coisas não parecem que não vão acontecer, Rick. Vai aparecer. Vai ter hora que eu estou sozinho, todo mundo me abandonou, eu fui traído. Não importa quem te traiu, se foi teus irmãos, se foi o pastor, se foi a igreja, Deus não vai te trair nunca. Eu quero começar a dar um glória a Deus aí, ó. Começa a falar em línguas. Começa a se não tem ninguém, se você ainda não é batizado com o Espírito Santo, hoje Deus vai te batizar. Levante a tua mão direita para receber hoje. Levante, se você quer receber. Levante com fé e fala: Senhor, eu quero. Senhor, eu quero. Hoje eu quero sair daqui diferente. Eu quero sair daqui sonhando. Eu quero sair daqui. E não vai ter poço que vai me parar. Não vai ter casa de Potifar que vai me parar. Não vai ter cadeia que vai me parar. Nada vai me parar. Porque eu estou sonhando os sonhos do Espírito Santo. O Sarabamandahá. Recebe aí, igreja. Recebe aí, pode receber. Pode receber. Meu Deus, enche, línguas repartidas como de fogo, línguas de sonhos, línguas de profetas, língua de avivamento, línguas, ó Deus, que ressuscita sonhos. Meu Deus, eu estou parecendo que eu estou no cenáculo hoje. Hoje Deus está ressuscitando os sonhos aqui. O Espírito de Deus veio. A glória de Deus está sobre você. Essa casa, hoje, nessa noite de encontro, Deus está fazendo milagres. Você hoje que está aqui e quer ser renovado nos teus sonhos. Você hoje que estava aqui, que está desviado. Você hoje que está aqui, que não é crente. Se você quer isso hoje, sai do teu lugar e vem aqui. Eu e o pastor Henrique vamos colocar a mão na sua cabeça. E hoje Deus vai lá. Senhor, muito obrigado por essa noite, por esse retiro espiritual. E por cada pessoa que, apesar do cansaço, entrou por estas portas para receber mais,
para aprender mais e para abençoar outras pessoas. Toma essa semana nas tuas mãos. Nos dê uma semana de renovo, de portas abertas, de livramento, Senhor. Cuida das nossas emoções esta semana e continue honrando a fé daquele que crê que tu realiza sonhos. Em nome de Jesus. Amém. Que o grande amor de Deus, a graça de nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo e as doces consolações do Espírito Santo seja com todos os fiéis que aguardam e esperam a vinda do Senhor Jesus Cristo. Não só hoje, mas para todo sempre. Todos digam: vá em paz, que Deus te abençoe.